Muitas das coisas que passamos aqui no Equador nos fez pensar: por que o Equador e os equatorianos são assim? Vamos entender um pouco agora. Depois de 9 meses viajando e 3 meses no Equador, tiramos algumas conclusões daqui, que é o assunto do vídeo de hoje. Percebi coisas negativas e positivas desse país e vou começar pelas negativas. A moeda aqui desse país é o dólar americano. Exatamente, eles usam a moeda de outro país. Isso se chama dolarização. E ele é o único país da América do Sul que é dólar. Todas as cidades do Equador, exceto a parte da costa, têm altitude porque é um país em cima da Cordilheira dos Andes. Para quem não sabe, quanto mais altos e acima do nível do mar estamos, menor é a quantidade de oxigênio no ar. Ou seja, você se cansa muito rápido e corre risco também de alguns problemas respiratórios. Então, para fazer muitas tarefas que precisamos fazer, nos incomoda muito. Aqui foi o primeiro país que sofremos xenofobia. Sim, xenofobia. Realmente nos olham diferente, nos tratam diferente, agem diferente com a gente porque não somos daqui. Não foi como nos outros países que sempre nos abraçaram e nos trataram como família. Acreditamos que seja uma influência da Venezuela, que está passando por um problema muito difícil de crise econômica e social, e muitas pessoas estão saindo da Venezuela e indo para outros países como o Peru, Colômbia e principalmente Equador, por conta da moeda do Equador, que é o dólar. Como muitos equatorianos já nos contaram, eles já foram roubados, já foram assaltados por venezuelanos que vêm de fora para o país deles. Então eles olham pra gente como parecemos um pouco. Na real, eles têm mais medo da gente do que tudo. Então eu posso dizer que essa xenofobia vem de um medo que eles têm dos venezuelanos, e não é só aqui nesse país que acontece isso. A gente teve muitos relatos também no Peru, no Chile. Quanto mais perto vai chegando da Venezuela, vai piorando tudo isso. E isso tudo tá acontecendo é mais por causa dos venezuelanos do que dos equatorianos em si, porque eles não têm culpa de ter medo também. Mas eu nunca vou defender a xenofobia, porque sofrer isso não é legal. Você chegar nos lugares, as pessoas te olharem torto, te olharem feio. Por várias vezes eu gravei os equatorianos olhando pra gente, consegui tirar alguns takes de como eles olham pra gente. E eles também odeiam câmeras. Pra fazer esse vídeo do terminal, por exemplo, quando eu peguei a câmera na minha mão e comecei a gravar, começou a todos se incomodarem, principalmente o segurança que tava aí olhando. E ele se incomodou tanto que ele veio parar atrás de mim e pediu pra desligar a câmera, falando que não podia gravar ali, sendo que era um lugar público. Ele simplesmente não gostou que eu estava gravando. Ah, eu quero com vergonha. Tem uma bancadinha ali, igual essa daqui, ó, que eu pedi pra gravar o cara. Posso te filmar aqui e tal? Ele, não. E eu tenho certeza que se eu perguntar pra essa moça se eu posso filmar ela, ela também vai falar que não. E eles estão odiando a gente aqui. No momento a gente tá aqui numa cidade, mostra lá como é que é a vista, olha isso. Interior, rural. Uma parte muito rural, que se eles já não são receptivos muito, aqui nessa parte eles estão sendo menos ainda. E olha o que a gente tá tentando fazer aqui. Mas a gente vai conseguir, né? Não, tá impossível. E mais uma vez, provando o preconceito e a implicância que a gente sofre aqui no Equador, mais um segurança veio perturbar a gente sobre algo. Eles sempre inventam algum motivo, eles já olham pra gente esperando algo pra falar de nós. Veio atrapalhar o nosso serviço, mas dessa vez não de filmagem, de vendas. Como vocês sabem, a gente viaja vendendo comida pra ajudar nos custos da nossa viagem. Então, em vários países a gente já vendeu comida pela América do Sul e nenhum país nos tratou como os equatorianos nos trataram. O neoliberalismo aqui não é nada aceito. Realmente as pessoas são obrigadas a trabalhar no CLT ou ficar se escondendo da polícia na rua. Vou mostrar o take sem filtros pra vocês. Eu tô perante a lei aqui, ó, trabalhando, e ele não quer deixar eu trabalhar. Mostra aí. Os donos compram comigo, são meus maiores clientes, e ele tá aqui falando que eu não posso vender, sendo que eu tô legalmente. Aí, tá vendo, galera? Como é que é a galera aqui? Equador. Equador. Muito bom, Equador.
A vida sempre vai ser assim. Quando você decide tomar um rumo na sua vida, um objetivo claro, e você dá início a isso, começam todos os obstáculos que a vida coloca para você poder vencer eles e chegar naquele objetivo. É como se fosse um jogo. E a gente vai aprendendo a lidar com isso conforme as dificuldades que a gente vai passando na vida. Os equatorianos não saem muito do seu país, então eles não entendem muito a dinâmica de viajante. A gente teve muitos problemas em relação a isso aqui nesse país. A violência no Equador tem sido cada vez mais falada. Desde quando saímos do nosso país, que é um país super perigoso, nos deparamos com países super seguros. Aqui no Equador, começou a ficar um pouco mais perigoso por conta do narcotráfico e lavagem de dinheiro. Hoje, 3% do PIB equatoriano é de lavagem de dinheiro e narcotráfico. 3,5 bilhões de dólares. Isso porque o Equador fica entre os 2 maiores países produtores de cocaína do mundo, que é o Peru e a Colômbia. Em uma economia dolarizada, é muito mais difícil investigar a origem do dinheiro. Para vocês terem noção do quão é forte a lavagem de dinheiro aqui, nenhuma loja aceita cartão de crédito e nem de débito. Ninguém aceita cartão. Não é nada comum ter maquininha de cartão aqui nos lugares. Apenas em mercados que são muito grandes, que também é raro de encontrar aqui. Tudo no dinheiro, tudo na mão. Nada passa pelo governo. Os equatorianos não curtem muito pagar imposto. Agora eu vou explicar o que é a dolarização para você entender o porquê as máfias estão tão atraídas pelo Equador. Dolarização é simplesmente quando um país desiste de ter a sua própria moeda por algum motivo e adquire o dólar para o seu novo modelo econômico e perde totalmente a sua política monetária do país, que são as decisões que você toma em relação à sua moeda e às inflações. Lógico que tudo tem um lado bom e um lado ruim. A dolarização foi muito boa para o país, porque nos anos de 2000 o país estava enfrentando sua pior crise econômica, com seus sucres equatorianos, em que $1 já valia 20 mil sucres equatorianos, que não era quase nada. Então o presidente Jamil Mahuad anunciou a dolarização total e abandono da sua própria moeda, em busca de equilibrar a economia do seu país e diminuir a pobreza. Mas a questão é que a dolarização não impacta muito nos preços em uma crise nacional. Mas internamente as grandes empresas quebram, negócios falem e desemprego aumenta. Então o Equador foi salvo pelo dólar, mas também teve sua consequência. Também teve o seu peso. Atraiu a violência, o tráfico de drogas, a delinquência e estrangeiros não muito amigáveis. E por isso nós, eu e o Luciano, que estamos viajando aqui, sofremos por conta de toda essa questão. Mas o que acontece com um país dolarizado como esse? Onde o povo nunca foi ensinado desde novo a ser capitalista e nem ambicioso. É realmente uma outra realidade a moeda americana. Você não vê mansões e casas grandes, chiques. As casas são parecidas. Mesmo com a dolarização, o país não se tornou desigual como os países que têm o dólar oficial. Ou seja, mesmo sendo um país dolarizado, não significa que é um país capitalista. É só isso. O que você acha? A dolarização foi uma bênção ou foi uma maldição para os equatorianos? Responda nos comentários. Mas mesmo assim, o Equador ainda tem muitos traços positivos. Conta com uma comida marcante e seus típicos pratos usando a banana, já que o Equador é o maior exportador de banana do mundo, dono de 26% das exportações de banana globais. Ou seja, a banana é muito barata. Esse prato aí é um prato muito típico aqui do Equador, que é o enceboleado. Peixe, cebola, aquela cebola roxa, né? E esse caldo é feito de mandioca. De mandioca. Tá vendo aí? Aipim. E ele tem um sabor bem cítrico. Não é como vocês estão pensando, é bem diferente. Que é bem comum. Aqui vem esse... Olha como é um molho de pimenta. Natural. O menu aqui é bem barato, galera. É R$15. Vem essa sopa e mais um prato que é o peixe. Aí vem o segundo prato. Ainda vem essa pipoquinha aqui também, ó. Suco. R$15 tudo isso. O suco natural. Just in time.
Vem com uma comida aqui, é bem naturalzona, tá vendo? E o sabor também é de comida natural, sabe? Com limãozinho, peixe, banana frita. Suco de coco natural. Aqui também, tecnicamente, existem várias leis de proteção ambiental. Tecnicamente, entre aspas, porque na realidade a natureza aqui não é tão protegida como poderia ser. De qualquer forma, os equatorianos ainda são educados para pensar na natureza e ter isso como costume alimentar, o que é um ótimo hábito para a saúde. Eles comem e vendem mais coisas naturais do que coisas processadas. Na verdade, o processado aqui é bem raro. Eles são acostumados a plantar, colher e vir aqui fazer feiras assim, ó, e vender na rua. Tudo que eles colhem, eles vendem na rua. Só que isso não significa que essa cultura seja muito aceita aqui. Vender na rua aqui não é bem visto, eles não gostam. Mas fruta e verdura, eles respeitam bastante, ó. Essas lojas que vendem frango aqui não são lojas comuns que vendem frango. São lojas de pessoas que cuidam mesmo de frangos e vêm aqui vender. Para quem tá plantando, colhendo e vendendo é perfeito porque é o sustento de dentro de casa e comida nunca vai faltar. E para pessoa que trabalha num lugar e quer comprar do mais barato possível, pode ir nessa feirinha que os moradores estão lá expondo todas as suas frutas e legumes para os outros moradores também comprarem, dando uma opção de comer barato e saudável. Aqui as crianças desde novas são ensinadas o valor do trabalho e o valor do dinheiro. É muito normal você chegar num lugar e uma criança te atender. Tudo acontece dentro de um contexto histórico, então nunca vamos julgar a cultura de um país porque a gente não sabe o contexto histórico daquele país, e muito menos o passado. É necessário estudar e entender o porquê que atualmente eles agem dessa forma, e o passado explicará tudo. Aqui é o país com as mais belas e equipadas praças que eu já vi na minha vida. E tem muitos passarinhos também que fazem ser muito mais divertida a experiência. Todos os parques aqui também tem vários parquinhos para as crianças brincarem, que eu acho super divertido, com vários brinquedos bem cuidados, tá? Não são brinquedos velhos. Na verdade, eu nunca fui em um parque aqui no Equador em que os brinquedos são velhos. Todos os parques que eu fui, os brinquedos são novinhos, limpinhos, sempre bem cuidados para as crianças brincarem. Apesar de serem enormes os parques e terem vários lugares para você colocar uma canguinha, alguma coisa, e curtir uma vibe mais natureza no meio da cidade, né? No meio da capital. Aqui também conta com lugares, parquinho para cães, cara. Um parquinho para cães. Se eu tivesse um cachorrinho, ele estaria aqui brincando agora. Olha lá. As pessoas vêm, trazem seus cachorrinhos. Esse parque se chama La Carolina e é imenso, é um dos maiores parques aqui da cidade de Quito. O Equador tem uma diversidade ambiental muito grande e em toda parte aqui você consegue ver a Cordilheira dos Andes, a culpada de toda essa altitude e toda essa beleza também. Viemos cruzando ela até aqui por vários países e para quem gosta e é religioso, aqui tem lindas igrejas. O fato da comida também ser barata torna o Equador um país muito bom para se viver. Porque além da comida ser barata, a locomoção aqui também é barata e justa. Até o sistema de ônibus ajuda os pobres aqui. Vou explicar como. Você entra dentro de uma cabine e dentro dessa cabine você paga a passagem e pode pegar quantos ônibus quiser. Porque esse ônibus só passa de cabine em cabine. Então você pode descer numa próxima cabine, onde é a última estação desse ônibus, e pegar o próximo ônibus para a próxima estação sem pagar nada, porque você já está dentro da cabine. O que é um ótimo sistema. No Brasil, por exemplo, a gente tem que pagar de novo a passagem pra gente ir para um lugar mais distante. De qualquer forma, o Equador é um país muito curioso. E você, o que achou do Equador? Você moraria aqui nesse país? Conversa com nós nos comentários.
Até o próximo vídeo! True love is not measured by what you receive, but the kindness you give. That's what I believe in.